Os estados dos Estados Unidos da América têm todos os formatos e tamanhos. Mas como acabamos com esse quebra-cabeça caótico? Confira no episódio de hoje do MEPEC, começando pelo número 50. Virgínia, um dos estados originais que remonta a 1607, foi o local de Jamestown, onde tudo começou mal. Naquela época, a Virgínia era enorme. O rei Carlos I definiu a fronteira norte no rio Potomac. Seu filho, Carlos II, marcou a linha sul acima do Grande Pântano Sombrio, um lugar que lembra um parque temático rejeitado. Jorge III limitou o oeste nos Montes Apalaches. Na Revolução, a Virgínia reivindicou todo o Vale do Rio Ohio. Quando a Constituição foi promulgada, a Virgínia ainda estava em destaque. Era uma refeição-combo enorme por si só. Kentucky e Virgínia Ocidental, mas Kentucky se cansou de ser passageiro. Em 1792, tornou-se o 15º estado. Em 1861, Virgínia deixou a União. E em 1863, Virgínia Ocidental se separou da Virgínia. E isso abriu uma nova caixa de problemas de fronteira sobre os quais vou falar depois. Número 49. Se você achou que a Virgínia teve dificuldades, Maryland foi a continuação. Ninguém pediu isso. Veja o formato de peça de quebra-cabeça dela. Em 1632, Carlos I concedeu Maryland ao Lord Baltimore. Ele cortou tudo ao norte do rio Potomac, até o paralelo 40, mas então, 50 anos depois, o caos. A Pensilvânia aparece reivindicando o mesmo paralelo 40, reivindicação estranha. A guerra de Cresciap foi uma confusão entre vizinhos com mosquetes, não reuniões de moradores. E o resultado? Ninguém realmente ganhou, mas Maryland definitivamente perdeu. Trouxeram Charles Mason e Jeremiah Dixon, agrimensores que transformaram uma disputa colonial na fronteira mais famosa dos Estados Unidos da América. Enquanto isso, o refúgio católico de Maryland enfrentou um problema protestante. Delaware avançou 37 quilômetros ao sul em suas fronteiras. Depois, agrimensores definiram o braço sul do rio Potomac como limite de Maryland, resultando em mais uma perda. E assim encerramos a estranha geografia de hoje, número 48. Em 1631, os holandeses chegaram a Delaware, mas os ingleses tomaram o local. Manter impérios, porém, custa caro e gera dívidas. O rei Carlos II concedeu a William Penn uma grande área de terras, formando a Pensilvânia. Penn queria acesso ao oceano para seu novo brinquedo e pegou emprestados os 3 condados inferiores de Delaware. A Grã-Bretanha não se importou muito, mas reconheceu que Delaware era tecnicamente independente, como colegas coloniais que perderam o controle, com uma fronteira norte formada por um círculo perfeito de 12 milhas ao redor de Newcastle, uma piada geométrica fora de controle. Penn governava as 2 colônias, mas Delaware era independente até 1776. Delaware se separou da Grã-Bretanha e da Pensilvânia um mês antes da declaração. E ainda resta a fatia de 684 acres de confusão. Maryland, Pensilvânia e Delaware disputaram a área até 1921, quando concordaram que era de Delaware. Delaware resolveu suas pendências e logo passou a confusão para Nova Jersey. Número 47, Nova Jersey. De tamanho médio e frequentemente envolvida em brigas. Primeiro vieram seus lados fáceis, Baía de Delaware e Atlântico. Ao norte e oeste, porém, a fronteira era selvagem. O rio Delaware era visto como uma fronteira natural até 1664, quando James, Duque de York, recebeu uma informação muito ruim. A carta dele afirmava que a linha de Nova Jersey seguia pelo ramo mais ao norte do Delaware. O agrimensor holandês, Nicholas Johannes Visser, errou ao ler o mapa e traçou a linha muito ao norte. 50 anos de Nova York sem acordo. Só em 1719, os 2 lados se reuniram para definir as nascentes do rio. Colonos de Nova York preferiam enfrentar ursos a integrar Nova Jersey. Na década de 1720, vizinhos já trocavam tiros. Por que debater se pode atirar? No fim, todos recorreram ao rei Jorge III, que impôs a lei em 1760. A fronteira ficou aqui no Delaware e no Hudson. Nova York manteve Staten Island em 1791 como prêmio de consolação. Alguém precisava pegar.
O número 46, Jaime II, começou uma tradição nova-iorquina que foi até os anos 1990, agora debatendo fronteiras do estado. As fronteiras terrestres estavam certas, mas as aquáticas confundiam. Veja a Estátua da Liberdade, orgulho de Nova York e símbolo de produtos. O único problema? Ela esteve o tempo todo em silêncio do lado de Nova Jersey, educadamente fingindo que não percebe. Em 1834, os dois estados concordaram que a fronteira deles seguiria pelo meio do rio Hudson e da Baía de Nova York, mas as ilhas permaneceram. A Ilha Ellis, em Nova York, piorou a situação. Inicialmente era território de Nova York, até ser expandida pelo governo federal com aterro. Os dois estados disputavam o crédito pelos imigrantes, uma batalha moral pela custódia. Em 1998, a Suprema Corte decidiu que o aterro era de Nova Jersey. O Acordo de 1834 definiu que toda a terra submersa era de Nova Jersey. Então, os prédios principais estão em Nova York, mas a maior parte da ilha não. Antes, Nova York era a colônia holandesa de Nova Holanda, um vasto império de Delmarva a Cape Cod, até ser dividido pela Grã-Bretanha. Nova York manteve Long Island e Connecticut. Nova York perdeu Vermont em 1790, mas ganhou de Pensilvânia Buffalo, futuro lar das Buffalo Wings, sua vitória territorial mais saborosa. Se Nova York era ambiciosa, imagine o vizinho 45 Carlos II deu a Connecticut uma carta que ia até o Pacífico. Como era de se esperar, alguém teve que voltar atrás nisso várias vezes. Aquele famoso Panhandle é só um dos muitos exemplos. Ok, talvez não tanto. Em 1682, a fronteira oeste ficou 20 milhas a leste do Hudson, Connecticut. Aprendeu a se conter, mais ou menos. Depois ocorreu o desastre do norte. Em 1642, dois topógrafos traçaram a linha de Massachusetts, 8 milhas ao sul do correto. Impressionante. É como tentar pendurar um quadro na parede do vizinho. O resultado foram 2 séculos de debates. Uma nova medição em 1702 falhou. Connecticut chegou a vender cidades para Massachusetts para resolver o problema. Em 1749, essas cidades retornaram a Connecticut devido aos impostos mais baixos. Quem pode culpá-las? Apenas em 1804, a situação se resolveu, ficando Connecticut com a margem leste dos lagos Sangamon e o Southwick Jog, um erro no mapa nunca corrigido. E como se não bastasse uma disputa, Rhode Island ainda entrou na briga pela Baía de Narragansett. Em 1703 escolheram o rio Pawcatuck, mas só fizeram o levantamento em 1840, 137 anos depois. Número 44. Rhode Island, estado pequeno, diversão grande e fronteira digna de rei, pelo menos no drama. O Atlântico cuidou do sul ao oeste, já resolvia esse drama, mas repare no leste. Parece que alguém desenhou aquilo num terremoto. A disputa com Massachusetts durou 70 anos e foi resolvida por uma comissão real em 1746. 6 cidades mudaram de lado. Rhode Island celebrou, Massachusetts reagiu. Tanto faz, número 43. Já vimos as fronteiras oeste e sul de Massachusetts. O Atlântico define o leste e criou Cape Cod, uma exibição geográfica. Olhe para o norte, aquela curva estranha com New Hampshire. É ali que está o drama. Em 1628, a Carta Colonial definiu a fronteira 3 milhas ao norte do ponto mais ao norte do rio Merrimack. Parece simples, exceto que ninguém sabia o destino do rio. O Merrimack faz uma curva inesperada ao norte, onde hoje é Lowell. A fronteira simples de Massachusetts virou problema para cartógrafos quando o rei Jorge II determinou que ela ficaria 3 milhas ao norte do rio. Massachusetts protestou, mas a linha ficou. Um lembrete de que às vezes seu mapa pode enganar. Número 42, Nova Hampshire, o primo pequeno e briguento que sempre vence as discussões de família. Ela obteve quase tudo de Massachusetts, e em 1740, o rei Jorge II fixou a fronteira leste de Nova Hampshire, da ilha de Shoals, pelos rios Piscataqua e Salmon Falls, até o Canadá. O drama da fronteira mudou de canal. Nova Hampshire e Maine passaram 250 anos disputando pequenas ilhas fluviais.
A disputa só acabou em 2001, quando os tribunais decidiram que as ilhas eram do Maine, deixando Nova Hampshire emburrada. No norte, a fronteira canadense só foi definida em 1842. Pelo menos o oeste não teve problemas. O rio Connecticut serviu como uma linha limpa e confiável. É uma das poucas coisas que o rei Jorge III acertou. Número 41. De alguma forma, a Pensilvânia conseguiu arrumar briga com todo mundo no mapa. Ganhou sua guerra de fronteira com Maryland, mas perdeu-a com Nova York. O leste era fácil, bastava seguir o rio Delaware. O noroeste era o lago Erie, mas o oeste restante era puro caos. Só em 1767 desenharam o canto sudoeste da Pensilvânia. A fronteira oeste seria 5 graus a 5 graus a oeste da longitude do Delaware. Depois veio a Revolução, uma pausa para todos pararem de brigar por coordenadas e lutarem contra os britânicos. Após a independência, os estados definiram uma linha ao norte, da Mason-Dixon ao retângulo do Lago Erie. Conseguiram quase, mas se olhar para o leste ainda está irregular. Os primeiros estados eram pouco unidos, parecendo colegas de quarto com disputas de fronteira. Se curte análises de mapas, inscreva-se. Meu estado emocional oscila entre confusão e Nebraska número 40. O tour dos 13 originais segue ao sul pelo Pântano Sombrio. A fronteira com a Virgínia organizava o Atlântico. Confiável como sempre, mas depois dessa linha, as coisas saíram dos trilhos. Inicialmente havia apenas Carolina, uma única colônia, sem divisão entre norte e sul. Em 1720 isso explodiu. Quakers, anglicanos, batistas e presbiterianos debatiam tudo, de impostos a quantas vezes podia xingar antes do domingo. Religião raramente causa problemas. Em 1729, uma fronteira foi marcada com árvores e correntes, como se fosse fita adesiva colonial. Previam que ela não chegaria aos anos 1990. Os estados decidiram refazê-la e, em 2016, confirmaram a linha de 1729 com precisão de centímetros. Poucos donos de casas acordaram em outro estado, fora isso, paz. Então chegou a Geórgia e a paz acabou na chamada Guerra de Walton de 1804. Foi mais gritaria que tiroteio. Tudo aconteceu por causa da faixa órfã. A Carolina do Norte ganhou e foi isso. Carolina cedeu terras ao oeste para formar o Tennessee, seguindo as montanhas fumegantes como um corte limpo. Mas acha que a disputa acabou? Reflita novamente. Em breve, mais detalhes. Número 39. A fronteira Carolina do Sul-Geórgia parece simples, basta seguir o rio Savannah, certo? Houve até um tratado de 1787 que dizia isso, então trabalho feito. Não exatamente. Os topógrafos seguiram o sistema de rios errado. Cortaram cerca de 1.800 quilômetros quadrados do mapa da Geórgia, nada demais. Se você desconsiderar a perda de um condado inteiro, o Savannah fez o que rios fazem de melhor. Ele vagou, o canal mudou, deixando algumas ilhas para trás, como crianças deixadas no shopping. E aí começa outra rodada de quem é o dono daquela ali. A Suprema Corte só interveio em 1990. Carolina do Sul venceu de novo, Geórgia 0-2. Número 38. Um erro de fronteira ainda irrita um estado até hoje. Geórgia. Uma vez se estendendo até o Mississippi, a versão colonial do superdotado, sua linha sul com a Flórida espanhola no paralelo 31, foi oficializada em 1795. Viva a burocracia! Em 1802, a Geórgia cedeu suas terras ocidentais para o governo federal, criando o território do Mississippi e cortando metade do seu ego. A nova fronteira ia do riacho Uchi, no Chattahoochee, até Nickajack, no Tennessee, até que topógrafos notaram que estavam fora. A ponta sul moveu-se para leste até Lanat, transmitindo uma sensação de conformismo. A linha da Flórida se comportou seguindo o rio St. Mary's, mas a linha do Tennessee foi uma bagunça total. Ficou 1 quilômetro ao sul do que deveria. Isso foi corrigido em 1819, deixando a curva estranha na esquina de Montgomery. A Geórgia ainda se ressente e ameaçou processar o Tennessee em 2013. Por que ignorar um erro de 200 anos Vermont? Número 37 já foi um país próprio, rebelde da Nova Inglaterra.
A fronteira com New Hampshire pelo rio Connecticut foi fácil de definir, mas só foi oficializada em 1933. Em 150 anos não conseguiram definir uma linha reta. O problema era Nova York, certo? O Lago Champlain funcionava como fronteira aquática. Mas Jorge II tinha colocado Vermont sob o controle de Nova York, e ela se recusava a largar como um ex-grudado, então Vermont fez uma mini-revolução e declarou independência de Nova York. O impasse durou até que Nova York cedeu, pagando $30 mil para cobrir reivindicações de propriedade. Propina colonial. Vermont entrou para a União, Massachusetts ficou de fora, e a linha norte com o Canadá foi fixada no paralelo 45 em 1842. Sem avançar ao norte ou drama, só xarope de bordo e paz. Número 36. A fronteira leste do Maine com o Atlântico é fácil. O resto é só dor de cabeça com formato de mapa. Maine, antes parte de Massachusetts, pediu para virar estado em 1819, e Massachusetts concordou rapidamente. Era uma boca a menos para alimentar. Além disso, admitir Maine como um estado livre equilibrava Missouri como um estado escravista. A versão política de você fica com o sofá, eu fico com o cachorro. A fronteira canadense vai do rio St. Croix às Terras Altas. Boa ideia, mas ninguém sabia o que eram terras altas, colinas, montanhas, só improviso. A guerra de 1812 não ajudou e nem o rei Guilherme I dos Países Baixos resolveu em 1831. Você sabe que sua fronteira está ruim quando a Europa tenta consertar. O Tratado Webster-Ashburton de 1842 resolveu tudo. O secretário de Estado Daniel Webster fechou o acordo usando um antigo mapa de Franklin que, na verdade, dava mais terras ao Canadá. Ele manteve isso em segredo, embora ninguém tenha notado genialidade diplomática ou manipulação de alto nível. Escolha o que quiser. Número 35. O homem da Flórida nem sempre foi americano. Britânicos tomaram a Flórida da Espanha e devolveram após a independência dos Estados Unidos da América um presente constrangedor de Jorge III. Fique com o pântano. Os Estados Unidos da América pegaram a Flórida em 1821 e, em 1845, virou estado, a umidade. A maioria das fronteiras da Flórida é fácil, é uma península, não um quebra-cabeça. Faz fronteira com a Geórgia, o Panhandle é culpa dos britânicos. Dividiram a Flórida espanhola em leste e oeste e fixaram o limite norte da Flórida ocidental no paralelo 31. Depois vieram os colonos, principalmente do Alabama, que acharam que o lugar parecia casa. Entre 1811 e 1901, tentaram 7 vezes se unir ao Alabama. O Alabama chegou a oferecer comprar o Panhandle. A Flórida recusou, possivelmente por birra. A disputa continuou até os anos 1950, quando ambos foram ao tribunal. Sobre o Rio Perdido, o Alabama venceu e a fronteira da Flórida avançou 3 milhas a leste. Só o bastante para lembrar quem é o chefe número 34. Todo mundo aqui provavelmente já ouviu falar da compra da Louisiana, mas ela fez mais do que apenas entregar imóveis de primeira para os Estados Unidos. Ela tirou a Flórida dos seus planos de expansão e criou a fatia que sobrou entre os rios Pearl e Perdido para o território do Mississippi, que, meus amigos, virou o pé do Alabama no Golfo. Não é muita praia, mas vale. A fronteira norte, no paralelo 35, veio da antiga carta de Carolina de Carlos II, mas aquela orelha estranha lá no noroeste é o rio Tennessee. Recusando-se a colaborar, ele dividiu as terras dos Chickasaw e dos Cherokee e a linha simplesmente ficou. Depois veio Yazoo, ótimo nome, péssimo negócio. O governador da Geórgia vendeu 35 milhões de acres no atual Alabama e Mississippi por trocados, um golpe total. O acordo foi anulado, mas o dano continuou. A nova linha do norte seguiu as fronteiras indígenas disputadas. A borda oeste surgiu de um tratado de 1765, curvando-se para sudeste até o Golfo. 16 quilômetros a 16 quilômetros a leste do rio Pascagoula. Com certeza, mas veja, a origem do Alabama é parecida, número 33, fronteiras do Mississippi. Parece simples até você olhar com atenção. E aí o rio se lembra. Ele tem problemas de compromisso. Ele mudou de curso tantas vezes que a Suprema Corte segue como árbitro, e mesmo após a última decisão em 1995, nada foi resolvido. Mississippi e Louisiana agora dividem ilhas,
E até tem pequenos enclaves um no outro, como colegas de quarto que nunca saíram. Pelo menos a fronteira norte se comporta. O paralelo 35, cortesia de Carlos II. Uma linha reta secular, curiosamente a única coisa no Mississippi que age normalmente, número 32. Eu mencionei o Tennessee antes quando falei sobre a Carolina do Norte e a Geórgia, mas o verdadeiro drama estava no leste, com a Virgínia. Diga olá novamente para Carlos II. Esse homem não parava de traçar linhas e definiu a fronteira norte com Virgínia e depois com Kentucky aqui. Os topógrafos erraram, colocando partes de 8 a 19 quilômetros muito ao norte do oeste. Isso foi fácil por causa do rio Mississippi, a grande fronteira a leste. A linha com a Carolina do Norte deveria seguir o topo das Smokies, acompanhando a crista mais alta. Parece simples até você tentar desenhar um mapa na neblina. A linha foi finalmente traçada em 1915. A cicatriz hoje, uma fronteira que serpenteia como um sismógrafo e uma chaminé. Ninguém quer discutir sobre isso de novo. Número 31. Já cobria as fronteiras sul e leste de Kentucky, o rio Mississippi a oeste, o rio Ohio ao norte e as linhas arduamente conquistadas ao sul e leste. Tudo certo até você notar o Kentucky Bend, 27 milhas quadradas de terras agrícolas e cerca de 9 pessoas isoladas como bagagem perdida. Mas nem sempre foi assim. Os terremotos de 1811 e 1812 mudaram tudo, literalmente. Eles foram tão fortes que fizeram os sinos tocarem em Boston e o Mississippi correr ao contrário, abrindo um novo caminho e deixando os topógrafos parados. Tipo, acho que vamos desenhar em volta disso. Assim, Kentucky ficou com sua famosa curva e outras menores e pouco conhecidas pelo caminho. Até agora, os estados ganharam terras, perderam terras e lutaram contra abelhas, e ainda falta mais da metade do país pela frente. Número 30, surgido da Ordenança do Noroeste, foi o prêmio de consolação da Revolução. Ohio entrou na União em 1803 como estado livre. A fronteira sul com Kentucky, então Virgínia, seguia o rio Ohio ao leste. Ela seguia a Pensilvânia pela linha Mason-Dixon, com o lago Erie ao norte, cerca de 5 minutos a oeste. A fronteira de Indiana era uma linha reta do meio do rio Ohio para cima. O drama real ocorria no norte, na faixa de Toledo, uma estreita área pantanosa entre Ohio e Michigan. Ambos queriam a terra, enviaram milícias e quase houve guerra pelo atual Toledo. O Congresso interveio como árbitro e deu a terra para Ohio. Michigan recebeu algo em troca, que vou contar a seguir. Eles também ganharam muita neve. Vitória dupla, número 29. Geograficamente, Michigan é como a Flórida do Norte. Muita água, formatos estranhos e clima instável. Só falta Michigan, cara. Começou como parte de Indiana até que os colonos perceberam que a capital, Vincennes, era um lugar legal se você gostasse de viajar uma semana só para preencher papelada. Então eles se separaram. Os Grandes Lagos definiram fronteiras que pareciam claras no papel, mas confusas na prática. A ilha Sugar foi alvo de longa disputa com a Grã-Bretanha. O Tratado de Daniel Webster deu a ilha para Michigan após trocar parte do Lago Superior com Minnesota, em uma jogada diplomática. Ganha uma, perde outra. Indiana moveu sua fronteira 16 quilômetros para o norte em 1816, e isso iniciou a Guerra de Toledo com Ohio e a tradição de Michigan de perder para seu vizinho do sul, recebendo como prêmio de consolação a Península Superior. Todos ganharam algo, mas ninguém ficou feliz. Energia clássica do meio-oeste 28. As fronteiras de Indiana só parecem organizadas de longe. O rio Ohio delimita o sul com Kentucky, mas havia disputa sobre a fronteira. Kentucky reivindicava a marca d'água mais alta na margem de Indiana. Indiana disse, não, é a mais baixa. Todo mundo tem vizinhos assim, essa é a minha cerca. Indiana se cansou. Kentucky continuou cobrando impostos de todo o rio mesmo assim. Em 1980, a fronteira estava no nível mais baixo desde 1792. Às vezes, é preciso explicar o óbvio duas vezes. A divisão com Illinois também era confusa. Em 1805, o Congresso definiu o rio Wabash como fronteira sul. A antiga capital perdeu destaque, mas ao menos livrou Indiana de mais um século de ansiedade cartográfica. Número 27.
Abraham Lincoln não nasceu na terra de Lincoln. Ele nasceu no Kentucky, do outro lado do rio Ohio. Estranho. Essa fronteira foi oficialmente definida em 1991. A água baixa e instável levou cerca de 200 anos. O Mississippi delimita o oeste e, ao contrário do resto, quase não tem drama. A confusão está no norte. Mapas antigos mostravam a fronteira de Wisconsin ao sul do lago Michigan, o que deixaria Illinois sem acesso ao lago. Nathanael Pope, delegado ambicioso, e seu irmão senador João convenceram o Congresso a mover a linha para o norte. Esse pedaço de terra virou Chicago, e o que os Popes ganharam por transformar Illinois em potência econômica? Uma breve menção neste vídeo. De nada. Número 26. Wisconsin era o filho de militar dos Estados Unidos do século XIX, sendo transferido de um território para outro, noroeste de Indiana, Illinois, Michigan. Finalmente conseguiu seu próprio espaço e imediatamente começou a perder pedaços dele, primeiro para Illinois, depois para Michigan. Mas Wisconsin já reivindicou tudo: Minnesota, Iowa, até o leste das Dakotas, todo mundo. O governador James Doughty ficou tão irritado por perder terras que ameaçou separar-se por causa de Iowa, movimento ousado para alguém cujo mapa não refletia a realidade. A Ordem do Noroeste já traçara a linha, o rio Mississippi. Isso era o fim para Iowa. Depois veio o ato de equilíbrio entre estados livres e escravistas, e Wisconsin ficou preso fazendo matemática política. Para cada estado livre, tinha que haver um escravista. Até logo. O ato de habilitação de 1846 consolidou a democracia de Minnesota de dividir a conta. A fronteira seguia pelo Mississippi e depois pelo St. Croix ao norte. Por isso, St. Paul ficou em Minnesota, enquanto Wisconsin, do outro lado do rio, se questionava como perdeu a melhor vista. Virgínia Ocidental se separou da Virgínia, ficou com todos os móveis compartilhados e faz fronteira com Pensilvânia, Maryland, Kentucky e Ohio, sem drama. A parte difícil foi traçar a linha com o X. Quando a Virgínia votou para se separar em 1861, os condados do Noroeste disseram: "Não, obrigado." Seus líderes se proclamaram um governo legítimo da Virgínia, embora cerca de 1/3 dos condados nem tenha comparecido. Em 1863, a Virgínia Ocidental já era estado e, curiosamente, ainda permitia a escravidão. Mapas feitos às pressas, eleições confusas e metade dos topógrafos sem permissão para estar lá. As demandas militares garantiram a proteção da ferrovia Baltimore e Ohio, e o novo estado incorporou condados ao rio Potomac. A fronteira seguia para leste como um traço feito por alguém sem cafeína. Agora vou para o oeste do Mississippi pela primeira vez. Número 24. A fronteira de Minnesota com Wisconsin foi bem tranquila. Já a fronteira com outro país. Aí a história é diferente. Expansionistas queriam que os Estados Unidos da América chegassem ao Alasca russo, mas havia a questão da guerra com o México. Todos concordaram que 2 brigas simultâneas eram demais. O Tratado do Oregon de 1846 definiu o paralelo 49 dos Grandes Lagos até Puget. Soou como um compromisso, o jeito educado de dizer que desistimos no meio daquele estranho calombo ao norte, um verdadeiro bug no mapa. A fronteira iria do Lago Superior ao noroeste do Lago dos Bosques e desceria pelo Mississippi. Tudo bem, exceto que o Mississippi nem chega até esse lago, a geografia literalmente disse: hoje não. Em 1818 traçaram uma linha reta de norte a sul para corrigir isso. A fronteira sul era política, dividindo estados livres e escravistas, enquanto a oeste era pessoal. O delegado Henry M. Rice queria uma Minnesota maior e mais rica. O Congresso queria algo organizado. Rice venceu e a fronteira seguiu os rios Vermelho e Boadaciu. Linhas retas são para desistentes. Número 23 a leste de Iowa acompanha o Mississippi. Calma e confiável, até alcançar a estranha curva de 500 mil milhas quadradas no sudeste. Não é só culpa do rio. Culpe o agrimensor que traçou a linha no rio Des Moines para separar a Louisiana das terras indígenas. Lá em 1816 essa linha ficou e depois virou a fronteira com o Missouri. Aí veio a Guerra do Mel de 1839, quando as abelhas se revoltaram.
Na verdade, não. A guerra começou quando colonos do Missouri derrubaram 4 árvores de mel na área disputada. Ah, não, eles não fizeram isso. Sem tiros ou vítimas, só política doce. A Suprema Corte apoiou Iowa em 1849, mas o Mississippi ainda confunde a linha, enquanto o oeste é mais estável. O rio Missouri e o afluente Sioux delimitam Iowa, o único estado cercado por 2 rios paralelos a leste e oeste. Número 22. O Compromisso do Missouri de 1820 criou um estado e problemas. Permitiu que Missouri entrasse como um estado escravista e Maine como um estado livre, alcançando um equilíbrio político de yin e yang. Também traçou a futura linha de divisão do país. Por um tempo, todos fingiram estar felizes, mas não estavam. Missouri viveu a guerra civil em conflito interno, enfrentando uma crise de identidade. Nem tudo em suas fronteiras era tão intenso. Veja aquele dedinho estranho no sudeste. Agradeça a John Hardman Walker. Ele era um proprietário de terras que se recusou a acabar no território do Arkansas, segundo ele mesmo. Suas terras tinham mais a cara do Missouri do que os campos de algodão do Arkansas. O Congresso interpretou literalmente e o Missouri manteve seu 21º dedinho após o compromisso do Missouri. O Arkansas se encaixou em um retângulo, fingindo não ter nascido do caos. O rio Mississippi permaneceu no leste, mudando de curso e recusando-se a ficar parado. Arkansas e Tennessee trocaram terras. Em 1919, a Suprema Corte congelou a fronteira no antigo curso do rio, favorecendo o Tennessee, mas adiando para o Mississippi. No oeste, não era mais simples. A linha de Oklahoma surgiu em 1836, após o estado ser conquistado. Antes, as reivindicações do Cherokee e Choctaw se confundiam tanto que até os advogados sofriam. O Tratado de Washington de 1828 resolveu, movendo a fronteira do Arkansas para o leste. Menos terra e menos discussões. Onde estamos? Ohio lutou por pântanos, Michigan se contentou com neve e Indiana foi ao extremo. Karen continuou reclamando até que alguém ouvisse. Vamos continuar. Número 20. Louisiana foi o primeiro estado surgido após a compra da Louisiana, acordo que quase dobrou os Estados Unidos da América quando a França o vendeu para pagar dívidas de guerra. Entrou para a União em 1812, com fronteiras bem definidas, o rio Mississippi a leste, o rio Sabine a oeste, o Golfo da América, bem antigamente chamado de Golfo do México ao sul, e o paralelo 33 ao norte, linhas retas. Realidade pantanosa. A fronteira oeste só foi definida em 1819. A Espanha queria manter o Texas, mas trocou por Flórida, foi tipo uma troca de temporada, mas com comida melhor. O tratado definiu o rio Sabine como fronteira desde a saída da Espanha. Número 19. Tudo é maior no Texas, até a dívida. Após se separar do México, o Texas adotou uma vibe de protagonista. A República do Texas foi uma nação independente por 10 anos, cheia de confusões, durante sua anexação ao estado. Ela reivindicava partes do que hoje são Novo México, Colorado e Wyoming, mas a independência trouxe dívidas. Depois de lutar contra o México, New Texas fez um acordo. Em 1850, o Congresso pagou 10 milhões de dólares como dinheiro de silêncio, sob um pretexto patriótico, em troca de toda a terra extra. Isso reduziu a tensão entre estados livres e escravistas e definiu o formato do Texas. O restante foi delimitado pelos rios, Rio Grande ao sul, Red ao norte e Sabine a leste, mas depois eles mudaram de curso. Texas passou o século seguinte disputando terras com vizinhos. Número 18. A primeira coisa que se nota em Oklahoma é o Panhandle. 167 milhas de comprimento, 34 de largura e quase vazio. É um retângulo empoeirado que parece ter sido colocado ali de última hora. Não foi ideia da natureza, foi política. Quando o Texas entrou na União, a escravidão não podia avançar ao norte da fronteira sul do Missouri, criando uma faixa neutra ignorada por todos. Ao norte ficou estranho. A fronteira do Kansas mudou para proteger as terras Cherokee, deixando a faixa órfã até 1890. Depois ela foi incorporada ao território de Oklahoma. A fronteira leste veio de tratados com as nações Cherokee e Choctaws.
começaram a 100 passos a leste de Fort Smith, indo ao sul até o Rio Vermelho, que marca a fronteira com o Texas, definida por sua margem sul. Em 1921, as fronteiras do Kansas foram traçadas com tinta e sangue. O compromisso do Missouri criou uma linha entre estados escravistas e livres, mas o Ato Kansas-Nebraska, de 1854, eliminou essa divisão. Ele criou o território do Kansas e deixou os colonos decidirem. O que poderia dar errado ao permitir que votassem sobre a escravidão humana? O resultado foi o Kansas sangrento, anos de caos que faziam a justiça da fronteira parecer algo divertido. Em 1856, invasores pró-escravidão saquearam Lawrence. O abolicionista João Brown e seus filhos reagiram com o massacre de Potawatomi, matando 5 homens. Após isso, ninguém em Kansas dormiu tranquilo. Enquanto as balas voavam, o Congresso traçou as linhas entre 37 e 40 graus de latitude norte Missouri de um lado, o 25º meridiano do outro. Kansas antes se estendia até o atual Colorado, mas as montanhas foram separadas depois. Eram altas e distantes demais, não valia o esforço. No fim, os abolicionistas venceram. Kansas entrou para a União como Estado livre em 1861, pouco antes da guerra começar. Já estava ensaiando. Número 16. Nebraska está no centro dos Estados Unidos da América, no meridiano 100. A divisão não oficial entre leste e oeste atravessa o centro dele, mas o estado nem sempre teve esse formato retangular. O Ato Kansas-Nebraska expandiu do rio Missouri às Montanhas Rochosas. Depois vieram Colorado, Dakota e Wyoming, cada um tomando parte até restar só Nebraska. Sua localização suspeita não foi por acaso. O Congresso queria uma rota fácil para a ferrovia transcontinental e a vasta planície de Nebraska parecia ideal. As linhas norte e sul seguem as latitudes 43 e 40 graus norte, o oeste chega ao 104, o meridiano e o leste. O rio Missouri se complica nesse ponto, já que ao serpentear, partes de terra mudavam de lado com Iowa, como vizinhos indecisos. As fronteiras oficiais foram definidas em 1892 e fixadas no antigo leito do rio. O formato de Nebraska está definido e segue sem graça. Número 15. Dakota do Sul, quase parece um quadrado, e então você percebe o canto sudeste. É ali que o rio Missouri decidiu. Linhas retas estavam fora de moda. O rio cortou o estado e fez uma curva para encontrar Nebraska, dando a Dakota do Sul aquela borda estranha e irregular. Com o tempo, o rio saiu do controle, levando terras e trocando áreas entre os estados, como investidores de criptomoedas buscando novidades. Nebraska não gostou. Os hectares que desapareciam se transformaram em uma disputa judicial que chegou até a Suprema Corte, claro, em 1982, segundo os juízes. A fronteira permanece com o antigo rio, não com o novo, então o Missouri ainda marca a linha, só que não é a água que você realmente está vendo. Número 14. Dakota do Norte é um dos clássicos estados em formato de caixa dos Estados Unidos. Ela integrou a compra da Louisiana e, em 1861, passou ao território de Dakota, que incluía Dakota do Sul, partes de Wyoming e de Montana. Em 1889, o Congresso dividiu o território pelo paralelo 46. As Dakotas seguiram separadas e não realizam reencontros. A borda leste era o Rio Vermelho, que transbordava tanto na primavera que as fazendas mudavam de estado. Realocação gratuita pela natureza. Só em 1964 foi que congelaram a fronteira no antigo leito do rio. Eles foram tipo o Rei Canuto e mandaram a água ficar parada. O Congresso do Oeste decidiu ignorar completamente o rio Missouri. Meridianos retos, mapa limpo, menos dor de cabeça. O resultado? Dakota do Norte, um quadrado perfeito com personalidade que lembra o número 13. Montana não começou com suas próprias fronteiras, apenas herdou as sobras dos outros. Assim como o Wisconsin, ela mudou várias vezes de lugar no início, passando por Oregon, Nebraska, Dakota e Idaho. Em 1864, o Congresso criou o território de Montana, talvez só para o mapa parar de mudar. No papel, tudo parecia certo. 34, o meridiano a oeste de Washington, paralelo 49 no norte e 45 ao sul, linhas retas e fronteiras organizadas.
Até avistarem as montanhas, os topógrafos tentaram seguir a divisão continental, se perderam e, confusos, chutaram como sempre fazem os humanos. Montana entrou na União em 1889, mantendo as mesmas fronteiras, com erros inclusos. Isso mostra que nada é perfeito. Mais tarde, levantamentos encontraram marcos de canto a quilômetros de distância uns dos outros. As linhas de Idaho e Wyoming não se encontram exatamente, mas consertá-las custaria muito caro e acabaria com algumas trilhas de caminhada. Charme rústico número 12, Idaho. Primeiro veja essa chaminé. Parecia ser parte de Washington, o que era verdade na época. A descoberta de ouro em 1860 mudou tudo. Garimpeiros do Velho Oeste chegaram exigindo lei, ordem e uísque, mas o território de Washington não quis saber. Administrar a corrida do ouro de Olímpia era quase uma crise nervosa. Por isso, em 1863, o Congresso criou o território de Idaho. Problema resolvido, novo caos liberado. A linha norte de Idaho segue o paralelo 49 diretamente do Tratado de Oregon. O rio Snake domina o oeste, passando por Idaho, Oregon e Washington, até encontrar o Clearwater ao sul. Corte limpo no meridiano 111. A confusa fronteira leste com Montana se deve ao congressista de Idaho, Sidney Edgerton. Ele preferia Bannock, cidade mineradora de ouro em Montana, a Idaho. Ele fez lobby para traçar a linha nas montanhas Bitterroot e conseguiu. Bannock virou cidade fantasma, mas Edgerton manteve sua montanha e o cargo de governador. Toma essa, geografia. Wyoming, número 11, foi o primeiro estado a permitir o voto feminino. Foi em parte progresso, em parte uma jogada de marketing, mas olha, funcionou. Ao criar o território de Wyoming em 1868, o Congresso optou pelo formato mais simples, um retângulo entre o 27º e o 34º meridiano, a oeste de Washington. Sem rios, montanhas ou imaginação, apenas geometria, recortado de Idaho, Dakota e Utah. Qual o verdadeiro objetivo? Corredor criado para a ferrovia Union Pacific. A fronteira oeste era para seguir o topo das montanhas rochosas, mas o Congresso preferiu uma linha reta. Por isso a cordilheira Teton, que faz parte das rochosas, ficou totalmente dentro. Wyoming, Idaho protestou tentando capturar as três feras famosas, mas o Congresso estava fechado. Wyoming ficou com as montanhas e o direito de se gabar. Já vimos que o centro dos Estados Unidos da América foi definido por compromissos. Rios em viagens curtas e o Congresso ligando pontos. Chegou o top 10 deste cruzeiro cartográfico pelo país. Número 10. Quem já fez teste de história dos Estados Unidos da América reconhece o Colorado facilmente. O retângulo, aquele quadradão fácil de desenhar, na verdade não é um retângulo. Após o Ato Orgânico do Colorado de 1861, o Congresso retirou terras do Kansas, Nebraska, Utah e Novo México para criar o território. No papel era perfeito, um retângulo limpo, mas na prática havia montanhas. Topógrafos tentaram traçar linhas retas pelas montanhas rochosas. Foram 697 discussões, uma para cada ponto desencontrado. Em 1925, a Suprema Corte disse: vai servir. A caixa mais famosa da América, não é? É um mosaico que aceitou participar. Pelo menos o Colorado não brigou com os vizinhos. Apesar do nome, Novo México foi mexicano por pouco tempo, juntando-se ao México em 1821, após a independência da Espanha. Em 1848, os Estados Unidos da América tomaram a região pelo Tratado de Guadalupe Hidalgo, após a Guerra Mexicano-Americana. Naquela época, o território era tão grande que cabiam 4 futuros estados ali. O compromisso de 1850, motivado pela escravidão, fez o Congresso redesenhar as fronteiras. O sudoeste do Novo México foi dividido para criar Arizona, Colorado, Nevada e Utah. O Texas vendeu suas reivindicações a oeste por $10 milhões, mostrando que tudo é maior no Texas, até os recibos. Anos de levantamentos ruins se passaram. Os fazendeiros e até o Congresso não sabiam a situação. No fim, a fronteira permaneceu como estava. O Novo México não era o único com crise de identidade. Seu vizinho também tentava descobrir de que lado do rio vivia.
O Arizona entrou nos Estados Unidos da América em 14 de fevereiro de 1912, tornando-se o estado do Dia dos Namorados, mas sua história de fronteiras é confusa, não romântica. Separação. Como disse, o Tratado de Guadalupe Hidalgo deu a terra aos Estados Unidos da América, mas ela ficou com o Novo México até 1863. A fronteira sul foi definida em 1854, quando os Estados Unidos compraram uma faixa de deserto ao sul do Rio Gila para construir uma ferrovia. A versão do Tio Sam de amor, cara e feita só para grandes negócios. A fronteira oeste segue o Rio Colorado. Nos anos 1920, Arizona e Califórnia disputaram as terras agrícolas restantes, como vizinhos discutindo uma cerca. Então, em 1963 foi além. O Arizona ficou com 46 milhões de acres-pés de água do rio, a Califórnia ficou com 44 milhões de acres-pés e Nevada só ficou na vibe. O paralelo 37 faz a fronteira norte com Utah e o meridiano 109 separa do Novo México. Ambos se cruzam no Four Corners, o único lugar nos Estados Unidos da América onde você pode estar em 4 estados ao mesmo tempo e repensar suas escolhas de vida. Utah, o número 7 precisou de 6 tentativas para virar estado, mas a persistência compensou. Quando os Mormons chegaram ao Vale do Grande Lago Salgado, em 1847 sonhavam com uma nação chamada Deseret. Ela cobriria da Califórnia ao Colorado, do Oregon ao México, praticamente toda a região. O Congresso recusou. Criou o território de Utah em 1850 menor, mais organizado e sem delírios de grandeza. Nas 2 décadas seguintes, Utah perdeu partes para Colorado a leste e Nevada a oeste, como explicarei a seguir. Wyoming surgiu e eliminou o canto nordeste como num sonho. Quando 1896 Deseret já era lembrança, Utah tinha metade do tamanho e o dobro da salinidade. Nevada, o 6º estado, surgiu pequeno, sem Vegas, neon, apenas uma faixa estreita de deserto entre o meridiano 116 e o paralelo 37. Então veio o lado bom. A Comstock Lode foi descoberta e todos passaram a se importar. O Congresso redesenhou o mapa em 1862, movendo a fronteira leste de Nevada 1 grau para o leste para pegar o banco. 4 anos depois, fizeram isso de novo. Utah perdeu mais uma parte. Utah protestou, mas o Congresso disse que Nevada era rica e conveniente politicamente. Responderemos depois. Em 1867, Nevada anexou o sul, futuro lar de Las Vegas do Arizona. O Arizona protestou, o Congresso respondeu. Novo telegrama, quem é? As fronteiras seguem bagunçadas. Topógrafos usaram os meridianos de Washington e Greenwich, por isso a linha entre Nevada e Califórnia não é perfeitamente alinhada. Até as fronteiras são uma aposta aqui. Número 5. A descoberta de ouro na Serraria Sutter foi um grande convite para a Califórnia. De repente, a fronteira tranquila virou uma explosão populacional. A primeira Constituição da Califórnia estabeleceu a linha leste no meridiano 120 oeste, depois a traçou diagonalmente até o Rio Colorado. Não parece tão difícil, certo? Errado. Os topógrafos discordavam sobre a localização do grau 120. Alguns estavam muito a leste, outros a oeste. Cidades mineradoras como Aurora mudaram tanto de estado que quase poderiam pedir dupla cidadania antes de Nevada assumir o controle. A fronteira norte com Oregon veio do Tratado Adams-Onis e a sul seguiu a linha de 1851 entre Estados Unidos da América e México. Logo ao sul de San Diego, uma fronteira tranquila com uma história muito barulhenta. Mas essa é uma história para outro momento. Número 4. Oregon já sonhou grande até o Alasca, mas os sonhos logo encolhem quando presidentes escolhem suas batalhas. Polk optou por guerrear com o México e a fronteira norte foi fixada no paralelo 49 das Montanhas Rochosas aos Grandes Lagos. Mas Oregon não ficou com tudo. Em 1859, o Congresso dividiu Washington de Oregon pelo Rio Columbia e paralelo 46, ficando Washington ao norte e Oregon com a costa. Troca justa é relativa. Enquanto isso, o rio Snake fazia fronteira ao sul com Idaho. As fronteiras com Califórnia e Nevada foram definidas pelo Tratado Adams-Onis de 1819, que também estabeleceu a fronteira norte da Califórnia espanhola.
chegamos às últimas 3 fronteiras estaduais, criadas por quem nunca viu uma montanha, em estados originados do ouro, da prata e da teimosia. Número 3. Washington. Não há nenhum grande drama para discutir aqui. Já contei para você como Washington ganhou sua forma. O rio Snake marcou a fronteira, com Idaho irregular e sempre mudando. O paralelo 49 definiu o acordo com a Grã-Bretanha, dando a Washington o Puget Sound e o direito de se gabar. Agora, o problema é do Oregon. Número 2. Alasca. A Rússia pegou o Alasca nos anos 1700. A linha costeira facilitou as coisas, mas as fronteiras terrestres ficaram menos claras. Como sempre, a Rússia reivindicou tudo até o noroeste do Pacífico, irritando todos. O Tratado de São Petersburgo, de 1825, tentou resolver isso ao definir a linha sul aqui, seguindo as montanhas até 30 milhas para o interior, resultando naquele estranho Panhandle. Quando os Estados Unidos da América compraram o Alasca em 1867, o ouro reacendeu o interesse geral. O Canadá quis participar, Grã-Bretanha mediou e, em 1903, os Estados Unidos da América ficaram com a região. O Canadá ainda está irritado. E no oeste, a fronteira com a Rússia corta entre as ilhas Diomedes. Apenas 4 quilômetros de distância, mas quase um dia inteiro de diferença no fuso horário. Ontem e amanhã, ilha ideal para aspirantes a viajantes do tempo. E por fim, número 1, Havaí, o último estado a se unir. E não havia mágica aqui, só política e muita briga, que na prática são a mesma coisa. Como um arquipélago no Pacífico tornou-se parte de um país tão distante, um britânico apareceu, claro. Capitão Cook chegou em 1778 e encontrou chefes em guerra. Com armas importadas, Rei Kamehameha I unificou as ilhas em 1810. Missionários chegaram, proibiram o hula e assumiram o governo. Na década de 1890, empresários estrangeiros comandavam o lugar. Eles até tinham um clube de anexação, tipo uma startup colonial. Em 1893, derrubaram a monarquia havaiana, criaram uma república e 5 anos depois, entregaram o território aos Estados Unidos da América. O Havaí virou estado em 1959. Um final bonito para uma história confusa. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se e ative as notificações para ver mais, isso faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima no Mapec.